Bom dia, irmãos. A paz de Cristo seja sobre todos. Hoje é domingo de carnaval e é interessante nós começarmos a nossa meditação lembrando o que é o carnaval, hein? A origem do carnaval, a festa em si, é muito antiga. Ela relembra ainda as bacanais gregas, que eram festas aos deuses gregos, e já tem mais de 3.000 anos isso. Mas o carnaval que nós conhecemos, ele tem muito da Idade Média, enquanto já estava a influência da Igreja Católica. A data e o nome vêm dessa influência, a festa era mais antiga. A data diz respeito, todo mundo já deve ter percebido, que o carnaval é 40 dias antes da Semana Santa. Se ainda não perceberam, o carnaval é 40 dias antes da Semana Santa, e não é por acaso. Ele foi feito porque, na época, eles queriam não apenas comemorar a Semana Santa. Não existia Natal, não existia comemoração do Natal na Idade Média, existia comemoração da Semana Santa, que é a festa mais importante do cristianismo, quando Jesus é morto e crucificado. E eles então separaram também os 40 dias anteriores à Semana Santa, para lembrar os 40 dias de Jesus no deserto, jejuando. Então eles propuseram o seguinte: as pessoas deveriam se preparar para a Semana Santa, fazendo 40 dias de jejum de carne, o que não é exatamente bíblico. Jejum bíblico é ficar sem comer nada. Essa história de ficar só sem comer carne já é meia boca, assim, não? É um meio jejum. Então é um jejum de carne. E o último dia que era para ficar sem comer carne, 40 dias antes, fizeram uma festa. Olha, vamos fazer uma grande festa e se empanturrar de carne, porque vamos ficar 40 dias sem comer. Por isso que na Europa o carnaval é conhecido como Mardi Gras, que é uma palavra francesa que significa terça-feira gorda. Você come, depois de 40 dias sem comer. Essa é a ideia. E dali veio o carnaval, por isso tem o nome de carnes navales, que vem do latim, que é um dia de carne, né? Vai comer bastante carne, que não tem nada de cristão nisso. Mas algo que chama a atenção é que essa festa tinha uma característica interessante. As pessoas usavam máscaras para fingirem ser aquilo que não eram. Preste atenção nisso. O carnaval se usava máscara para fingir ser o que não era. Tanto assim que a festa em Veneza até hoje é assim, usam máscaras requintadas e tal. O rico se vestia de pobre, o pobre se vestia de rico, o homem se vestia de mulher, a mulher vestia de homem. Tudo aquilo que você não era, você era durante o carnaval. Bom, o nosso carnaval hoje também é disfunção disso, porque as pessoas são no carnaval que são durante o tempo, horrivelmente, mas é isso mesmo. Mas eu gostaria de começar a nossa mensagem lendo um texto bíblico, que está em Tito, na carta de Paulo a Tito, no capítulo 2, dos versículos 11 a 14. Eu sei que não é um texto muito usado, né? Então fica mais difícil de achar Tito. Mas Tito vem logo depois de Timóteo. No capítulo 2, dos versículos 11 e 14. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize essas coisas, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. A vontade de Deus é separar um povo exclusivamente para Ele. E eu fico pensando, para esse dia nossa igreja está bem, porque houve um povo que se separou do carnaval e veio aqui cultuar o nosso Deus, amém? Glória a Deus por isso. Mas eu quero começar a meditação baseado nesse texto, depois nós vamos ler outros. É que algum tempo atrás eu vi na internet, num blog, um texto muito curioso, que ele dizia assim: 22 coisas que pessoas criativas fazem. Mas nossa, você não quer ser criativo? Então vamos ver 22 características de alguém criativo. E eu achei muito curioso porque
Os itens, eles começam assim, a ser um tanto românticos, mas eles depois começam a ficar meio estranhos, porque entre essas 22 coisas que esse site se propôs, eles têm coisas do tipo procrastinam, ou seja, empurram as coisas para frente, deixam as coisas para trás, não fazem, não gostam de limite, ficam entediados facilmente, são humildes e orgulhosos ao mesmo tempo. Você, peraí, afinal de contas, isso é uma virtude ou um monte de defeito? Que coisa estranha! Você não quer ser criativo? Aí dá uma lista de coisas que uma pessoa criativa deveria ser. E essa lista é uma lista horrível, é uma cheia de defeitos. Eu disse, mas que coisa estranha! Será que eu estou diante de uma nova virtude? Será que nós criamos novas virtudes? Em que você lê assim, olha, você não quer ser criativo? Né? Aí quando você vai ler as características, é uma porção de coisas que antes a gente considerava ruim. Ué, o que era ruim virou bom. E existem hoje, a nossa sociedade ela apresenta uns conceitos interessantes. Eu listei alguns aqui que me chamam muito a atenção. Não é só ser criativo, o cara é descolado. Eu não sei exatamente, quando eu ouço essa palavra, eu me lembro que eu tinha um colega de trabalho, o apelido dele era Velcro, porque ele se enganchava em tudo quanto era lugar. Será que descolado é o contrário? É o cara que não se liga em nada? Mas o cara, ele é descolado. O que significa isso? O que significa ser descolado? Mas parece coisa boa, né? Eu não sei o que é, mas parece coisa boa. O sujeito é um cara tolerante. O contrário, você é intolerante. A Bíblia é intolerante. Ela é intolerante com o pecado. Você quer ser tolerante com o pecado? Não, a Bíblia é intolerante. Ela é tão intolerante que diz que o pecador não arrependido vai para o inferno. Eu não conheço nada mais intolerante do que isso. Mas isso é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia é intolerante, porque esse pecado é pecado, está errado. Mas não é bem assim. O sujeito tem um problema. Não, ele tem um pecado. Não adianta querer trocar de nome. Então, nós vemos diante de nós novas virtudes. Cria-se um tema aparentemente atraente. Só que essas virtudes, elas escondem, elas desculpam e elas validam um monte de coisas que antes nós considerávamos errado. O maior exemplo que nós podemos ver são os jogadores de futebol. Não vou nem citar nomes, né? O sujeito é famoso. Aí vai ver a vida pessoal dele. Ele vive na esbórnia, ele vive embriagado, ele vive em bordéis, ele vive fazendo tudo quanto é coisa errada, mas é famoso. O fulano é o meu herói, ele é o meu herói. Ele não serve de exemplo para nada, mas ele joga bola. Então, não uma virtude, é isso que a gente tem que entender. Virtude é uma qualidade moral. E as pessoas estão confundindo qualidade moral com habilidade. O cara pode ter uma habilidade de jogar bola. Isso não é uma qualidade moral. Um animal tem qualidades, mas não tem qualidade moral. Eles têm habilidades. Eu posso até treinar um animal, mas ele não tem qualidade moral, ele não tem virtude. Virtude é uma qualidade moral. E nós estamos confundindo habilidades que têm valor, mas que não são qualidades morais. Então você substitui isso. Não, o sujeito é um canalha, mas ele é bonitão. Os heróis da novela são sempre assim. Ele é um canalha, mas ele é legalzinho. Ele é isso, mas ele é outra coisa. Então faz uma comparação de algo muito errado com algo que aparentemente desculparia os erros. Eu fico pensando, é um carnaval permanente, né? Você usa uma máscara para esconder o seu verdadeiro eu através de uma nova virtude. Uma nova virtude. Sabe o que a Bíblia diz sobre isso? O Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrina de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. 1 Timóteo 4, 1 e 2. A Bíblia diz que esse tipo de conversa é uma doutrina de demônio. Você criar novas virtudes para desculpar, para esconder e para validar o que antes era defeito e pecado, é uma doutrina de demônio. A nossa sociedade está cheia disso. Nós queremos encobrir as coisas erradas, dizendo que o errado é uma coisa que pode ser valorizada. Se você está preocupado em receber aplausos do mundo,
fique sabendo que a Bíblia diz que quem ser amigo do mundo, quem quer ser amigo do mundo, é inimigo de Deus. Está em Tiago, capítulo 4, versículo 4. Muito bem. Como é que a gente entende essa relação do que é errado? Eu estava brincando com o pastor, porque eu vi o número 7 aqui, e eu queria dizer o seguinte. No passado, vocês todos já ouviram falar dos 7 pecados capitais. Não tem nada a ver com esse 7 aqui, não. O pastor Motorzinho já avisou que esse 7 é o aniversário da igreja. Né? O que é 7 pecados capitais? Já viram, já tem até nome de novela. Pecado capital. Não tem nada a ver com pecado mortal. Isso é uma outra doutrina católica. Não tem nada a ver com isso. Eu nem vou entrar nesse mérito. Pecado venial, pecado mortal. Pecado capital. Os 7 pecados capitais. Eu acredito que todo mundo já ouviu isso. Você sabe do que se trata? Isso é uma coisa bem antiga, nasceu praticamente junto com o cristianismo. E os teólogos da época, eles queriam juntar, queriam sintetizar, na verdade a palavra é essa, eles queriam sintetizar uma lista de pecados que seriam os pais dos outros pecados, ou seja, 7 pecados, da qual todos os demais se originam. Os 7 pecados capitais, a ideia teológica é que são 7 pecados, da qual todos os outros se originam. Isso foi promulgado pelo Papa Gregório no século VI, no ano 500 e pouco, ou seja, 1500 anos atrás. Quem eram esses 7 pecados capitais? Quais eram eles, né? Luxúria, gula, avareza, ira, soberba, inveja e preguiça. Nenhuma coisa dessas é boa, não precisamos explicar muito, né? Vou repetir: luxúria, gula, avareza, ira, soberba, inveja e preguiça. Para cada um desses, existem textos bíblicos dizendo isso aí não é coisa de Deus, não. Isso está errado. Isso aí isso é pecado. Isso vai gerar consequências. É interessante quando eu leio isso, né, que eu vejo que deixaram de fora os pecados que eu acho que eram mais importantes. A hipocrisia, por exemplo, que está na Bíblia, não é citada aqui. E eu não vejo como que ela possa ser gerada pelos outros. A gente vê isso o tempo todo. A próprio texto que eu acabei de ler fala hipocrisia de homens. Hipocrisia é uma palavra que vem do grego, da hipócrita. Hipócrita era o nome daquela máscara que o teatro grego usava para que o ator ele simulasse tristeza, alegria, ou simulasse que ele era uma outra pessoa, tanto assim que o carnaval usava máscaras, usava hipócrita, e portanto ele fingia ser aquilo que ele não era. Isso é hipocrisia. Hipocrisia nós podemos ver o tempo todo na nossa sociedade. Eu fico imaginando que muitas vezes você vê aquelas passeatas assim, somos pela paz. Aí o sujeito que está vendo a passeata, ele é drogado, ele trafica drogas, ele é parte do problema, mas ele finge que ele é parte da solução. É um hipócrita. Se você é parte do problema, jamais será parte da solução. Isso é hipocrisia. Existe um outro problema que na época não existia, então está desculpado não aparecer entre os pecados capitais, é o vício. Embora houvesse vício naquela época, não era tão catastrófico como é hoje. O vício de drogas está acabando com a sociedade. O vício de drogas destrói não a pessoa, mas destrói a família inteira. Motiva e move toda uma legião de traficantes, e é um dos pilares da violência da sociedade, o tráfico de drogas. E existem as pessoas que não, vamos fazer o seguinte, vamos liberar a droga. Vamos dizer que o mal é bom e todo mundo pode se drogar à vontade e não vai ter mais violência. Não vai ter violência. Vai ter pessoas que vão ter seus cérebros destruídos e sua vida destruída pela droga. Porque a droga vai continuar droga. Aquele malefício que ela causa, o fato dela não ser mais ilegal, não vai mudar. O malefício continua o mesmo e vai continuar destruindo pessoas. Na Holanda é liberado a droga. Eu já estive lá. É horrível. Você passa por pessoas que são verdadeiros Walking Dead, são zumbis. Pessoas assim, tudo pela rua. Você passa totalmente drogado. Só que eles não falam que antes disso chegar ao nível normal, um monte de jovens morreu, quase uma geração inteira morreu por causa da droga. Até isso, vamos parar com isso, porque isso não vai dar certo. Não vai dar certo. E pararam. A droga é um pecado horrível. O vício é destrutivo. Por que a gente acha que é coisa boa? É uma virtude isso? Quantas vezes você vê piadas sobre isso?
dizendo, o sujeito é bêbado, ele é um bêbado alegre, ele é um, não sei o que, é um bebum, e começa a fazer piadas como se aquilo fosse uma virtude. E não é. É um pecado que destrói a vida da pessoa e destrói até a sua família. Interessante, né? Os pecados capitais, eles já foram ditos há quase mais de 1500 anos atrás. Disse, olha, cuidado com isso. Se não vamos fazer, sabe o que? Qual é a estratégia? A gente vai criar uma nova virtude que inclui e embute esses pecados, mas a gente diz que é virtude, não é pecado. E vamos tocando. O que eu penso disso, e é o que a palavra de Deus nos diz, é que nós esquecemos uma coisa: o salário do pecado é a morte. Isso está em Romanos 6, 23. O salário do pecado é a morte. Não adianta você chamar de virtude. O salário do pecado é a morte. Mas esse texto não para aí. Ele diz, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Você pode se livrar do pecado. Eu gostaria de ler 2 Pedro. Os irmãos não precisam abrir, porque senão são vários textos e eu não quero tomar muito tempo, porque são vários textos, eu já tenho eles marcados aqui. Diz assim, em 2 Pedro 1, 5, versículos 5 a 8. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, e com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, a perseverança, com a perseverança a piedade, a fraternidade, com a fraternidade o amor, porque essas coisas, escutem bem, porque essas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Ou seja, essa atividade de desenvolver a virtude nos aproxima de Deus. A proximidade de Deus é devido a você exercer a virtude, as verdadeiras virtudes, não as virtudes as novas virtudes que eu acabei de citar. Eu listei aqui uma série de coisas que se opõem ao sétimo. Eu tenho aqui versículos, isso aqui foi fruto de um estudo, e é um estudo de horas, né? Estou tentando ser resumido aqui, mas veja bem, o que se opõe à luxúria? A Bíblia fala de simplicidade, pudor, castidade. O que se opõe à avareza? Generosidade. O que se opõe à gula? Temperança, autocontrole. O que se opõe à preguiça? Diligência, laboriosidade. O que se opõe à ira? Paciência, longanimidade. O que se opõe à inveja? Caridade, compaixão. O que se opõe à soberba? Humildade, modéstia. Todos são conceitos bíblicos que se opõem aos pecados que geram todos os outros. Já está na Bíblia, já está na palavra. O que nos resta é colocar em prática. E aí começam a aparecer alguns problemas. Por que a gente sabe que deveria fazer e não faz? Eu queria ler mais um texto aqui, que está em Marcos, Evangelho de Marcos, no capítulo 7, eu vou ler alguns versículos do capítulo 7. Versículos 6 e 8 diz assim: respondeu-lhes, isso Jesus falando, bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. Versículos 20 a 22. E dizia-se, versículo 20 a 22, porque de dentro do coração do homem é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem. Isso Jesus falando. Sabe por que a gente não consegue colocar isso em prática? Estamos contaminados. Nós estamos dominados por ele. Nós, definindo a natureza humana normal. Mas eu preciso de perdão dos meus pecados. É verdade, precisamos. Mas nós precisamos mais do que isso. Porque se você depender apenas de perdão, você peca, pede perdão, pede perdão. Isso vira uma bola de neve. Ciclicamente você peca e pede perdão. A solução disso é que você precisa estar liberto do poder do pecado.
liberto do poder do pecado. Não é apenas liberto do pecado, libertos do poder do pecado. O pecado tem poder sobre nós. Jesus disse que aquele que peca se torna escravo do pecado. Tem uma ilustraçãozinha, uma história que eu já escutei como uma história verdadeira. Não sei se é lenda ou não, mas ela é bem interessante e fácil de entender. Havia um sujeito crente, cristão devoto, e ele trabalhava numa empresa. Trabalhava junto com um colega que era ímpio, não conhecia Deus, e esse homem fumava. E debochava da fé daquele homem que tentava levar uma vida reta. Em algum momento ele chega para um homem, oferece um cigarro, e o homem, o crente, não aceita. Não quer. Você é proibido de fumar, né? Você é proibido de fumar, né? Assim, eu posso fumar se eu quiser. Eu fumo. Eu tenho liberdade de fumar, disse ele. Disse o incrédulo. Eu tenho liberdade de fumar, você não pode fumar. Ele disse, não é nada disso. Eu não fumo porque eu não quero. Então vamos fazer o seguinte, me dá um cigarro. Você vai aceitar? Aceito, mas eu não aceito só o cigarro, não. Eu quero a carteira inteira. Me dá. Pegou a carteira e pôs no bolso. E continuou trabalhando. O outro não entendeu nada. Espera para cá, espera. Escuta, aí daqui a pouco começou a dar vontade de fumar nele. Eu escuta, me enviou o meu cigarro. Ele disse, não, você deu ele para mim, agora ele é meu. Aí passou mais uma meia hora. Escuta, eu quero fumar, me dá um cigarro. Ele, não vou lhe dar o cigarro agora é meu. Passou umas 2 horas, o cara começou a entrar em pânico. Eu quero fumar, você tem que me devolver o meu cigarro. Eu disse, mas quem é o liberto aqui? Quem é o escravo? Eu posso não fumar, você não pode não fumar. Então, como você disse que você é livre e eu não? Eu posso dizer não ao cigarro, você não pode. E aí ele aprendeu um conceito interessante, que o não é a característica dos livres, porque o escravo, ele só pode dizer sim, senhor. O escravo só pode dizer sim, sim, senhor. O não vem dos livres. Eu posso dizer não ao pecado. Mas eu posso pecar se eu quiser, mas eu posso dizer não. Quem está sob o poder do pecado não pode dizer não ao pecado, ele só pode dizer sim. Isso não é liberdade, isso é escravidão. Se eu só posso dizer sim, eu não sou livre, sou escravo. Só o livre diz, não, eu não vou pecar. E eu sei por quê. Porque eu quero agradar ao meu Senhor. Eu não quero sofrer. O meu Senhor disse que aquilo ali faz mal para mim, não vou fazer. Mas você não pode fazer porque o pastor não deixa? Porque o pastor não quer nada comigo. Eu não faço porque eu não quero. Porque eu estou livre de não pecar. Então eu posso dizer não. Eu preciso estar livre do poder do pecado. E essa liberdade só vem através do poder sobrenatural de Deus aos que creem. O texto que eu li, Jesus diz assim, não adianta ser da boca para fora, não adianta ser religioso, dizer assim, não, eu vou à igreja, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tudo da boca para fora, porque no coração só brota o que não presta. Jesus disse isso, é do coração que contamina o homem. Não adianta você dizer assim, mas eu vou fazer tudo certinho. É tudo do lado de fora, do lado de dentro continua podre. Você continua dominado. Mas isso pode ser mudado. Isso pode ser mudado porque há poder para transformar. Aonde está isso? Gálatas, no capítulo 5, nos versículos 16 a 25. O fruto do Espírito. Já falei aqui alguma vez, né? É o fruto do Espírito, não os frutos do Espírito. É um fruto com muitos gomos. Gálatas, no capítulo 5, versículos 16 a 25. Digo, porém, andai no Espírito, e jamais satisfareis a concupiscência da carne, porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Você quer fazer o bem? Não consegue. Você sabe o que é preciso fazer o certo? Não consegue. Porque a carne milita contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. As obras da carne são conhecidas, e são prostituição, impureza, lascívia,
idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, ciúme, ira, discórdias, dissensões, facções, inveja, bebedice, glutonaria e coisas semelhantes a essa, a respeito dos quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. O fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Quanto a essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Sabe qual é a solução disso? Você andar no Espírito. Você ter o seu espírito transformado, e nós vamos estar livres do poder do pecado. Significa que eu não vou pecar mais? Não posso pecar. Na verdade, a nossa natureza imperfeita nos leva sempre a cometer pecados, e nós que pedimos perdão, nós nos arrependemos e consertamos o nosso caminho, mas nós não estamos mais debaixo do poder do pecado, nós não somos mais obrigados a pecar, nós estamos libertos desse poder. Existe uma ilustração que dizem que foi o pastor Billy Graham que fez, não sei se é verdade, mas você não pode impedir que um passarinho pouse na sua cabeça. Você está andando na rua e o passarinho faz titica na sua cabeça, ou ele pouse na sua cabeça. Você não pode impedir isso, ele dá um voo, vai embora. Mas você não vai deixar ele fazer um ninho na sua cabeça. Você diz, eu estava passando na rua, o passarinho fez um ninho na minha cabeça. Claro que não. Na primeira que ele aposta, enxota ele e vai embora. É claro. Então o pecado, peca. Mas ele não vai dominar a minha vida. Eu não estou mais sobre o poder do pecado. E quando estiver no céu, eu vou estar livre da presença do pecado. Não há pecado no céu. Lá nem passarinho que pousa na sua cabeça vai ter. Passarinho do pecado, né? Bendito, né? Lá deve ter pássaro, mas de outro, um pássaro santo, que eu não sei como é. Mas veja bem, eu não estou mais sobre o poder do pecado. É muito importante nós percebermos que não adianta desculpar aquilo que a Bíblia chama de pecado, e aqui tem uma lista enorme, que é fruto do meu coração, e dizer que é uma nova virtude. É uma nova virtude. Você dá um nome bacana, um outro nome interessante, e desculpa tudo aquilo que a Bíblia diz que é pecado. Isso não é, não. É uma coisa legal. Não é. O salário do pecado continua sendo a morte. Em Gálatas capítulo 6, versículo 7, já preguei por aqui recentemente esse texto, diz assim, olha, não se engane, de Deus não se zomba. Aquilo que o homem semear, isto também ceifará. Quem acha que não vai colher o que planta, está zombando de Deus. Ontem eu escutei uma frase muito interessante do pastor Felipe, né? Ele achou dinheiro no carro e pegou um Uber e achou um monte de dinheiro no banco de trás do carro e deu para o motorista. O motorista ficou assustado, assim, nossa, ninguém faz isso. E ele usou uma expressão interessante, ele diz assim, se nós queremos colher o bem, nós temos que plantar o bem. Eu quero colher o bem, todo mundo quer colher o bem, mas ninguém quer plantar. Eu quero ficar com o dinheiro que não é meu e quero receber depois o que é meu. Aí ele sentiu, eu quero de volta, restituir o que de volta que é meu. O que é meu é coisa ruim, eu não quero restituição nada. Como assim? Se você quer o bem, plante o bem. Quer colher o que é bom, você tem que plantar o que é bom. Todo mundo quer colher o que é bom, mas não quer plantar. Nossa vida precisa espelhar isso que Deus quer de nós. Uma vida santa, uma vida irrepreensível, uma vida segundo o fruto do Espírito que eu acabei de ler, de paz, de longanimidade, de amor, de misericórdia, tudo isso que é o oposto aos pecados capitais que juntam com as novas virtudes. As novas virtudes tentam travestir os pecados capitais com suas virtudes, e não são pecados. Nós precisamos estar libertos. E nós podemos estar libertos pelo poder de Cristo sobre a nossa vida, que é fruto da fé nele. Eu acho interessante que eu queria ler também um texto de Malaquias. O texto de Malaquias, ele às vezes ele repete bem o que a gente pensa, né? A gente vê tanta coisa errada, né? Malaquias 3,14 até 18. As vossas palavras, Malaquias 3, 14 e 18. As vossas palavras foram duras para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis,
que temos falado contra ti? Vós dizeis, é inútil servir a Deus. Que nos aproveitou termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputávamos por felizes os soberbos, também os que cometem impiedade prosperam. Sim, eles tentam o Senhor e escapam. Então, os que temiam ao Senhor falavam uns aos outros. O Senhor atentava e ouvia. Havia um memorial escrito diante dele para aqueles que o temem, para aqueles que temem ao Senhor e para aqueles que se lembram do seu nome. Eles serão para mim particular tesouro naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Poupá-los-ei como um homem poupa seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o perverso, entre o que serve a Deus e o que não serve. Haverá um dia, meus irmãos, em que o Senhor vai dizer assim: eu vi o teu caminho, eu vi o teu caminho, e eu vou separar e mostrar claramente quem serve a Deus e quem não serve, quem é justo e quem não é, porque por enquanto o Senhor, esse cara está fazendo tudo que não presta, está prosperando, mas Deus está vendo. E um dia vai aparecer a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. Tenho certeza disso. Tenho certeza disso. A palavra de Deus não muda, não falha. Ela está dizendo: olha, você pode ver as coisas, mas eu estou vendo. E eu separei um povo que é meu. E um dia todos irão ver que aquele povo é tratado de forma diferente, porque eu vou separar aquele que teme e aquele que não teme. Eu gostaria de ler também, para terminar aqui, o último, Filipenses, que é um texto que todo mundo conhece, Filipenses 4. A gente gosta muito daquele: não andeis ansiosos por coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e pela ação de graça, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Esse texto todo mundo conhece, principalmente em reunião de oração, a gente gosta de citar muito: e a paz de Deus vai guardar o vosso coração. Mas o texto segue: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso coração, o vosso pensamento, e também o que aprendeste, recebeste e ouviste, viste em mim, isso praticai, e o Deus da paz será convosco. Então há uma disposição. Diz assim: no meu coração só vai habitar coisa boa, eu não vou deixar entrar coisa ruim. A televisão está cheia de coisa ruim. Eu começo a ver notícia, eu troco o canal, não quero ver coisa ruim. Eu recebo um monte de imagens pelo Zap, um monte de assalto, um monte de coisa ruim, um monte de gente falando: eu não quero isso no meu coração. No meu coração vai habitar coisas boas. Eu quero pensar que o Senhor é soberano, Ele está no controle e Ele vai separar o justo do injusto e Ele vai trabalhar para aqueles que nele confiam, porque é o que a palavra de Deus me promete. E eu confio nela, eu creio nela, eu sei que ela é verdade. Nós podemos estar libertos do poder do pecado, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. O dom gratuito. Como assim gratuito? Porque eu não fiz nada para pagar, ele veio de graça, mas eu preciso receber. Existe uma ilustração muito comum: você imagina que vai ter uma grande festa e vai aparecer um conjunto musical maravilhoso e é de graça, só que você tem que pegar o ticket ali no shopping. Aí o sujeito aparece lá no estádio: eu quero assistir. Ah, beleza, cadê o ticket? Não, disseram que era de graça. Você não vai entrar. Você precisa do ticket para entrar. Isso não é de graça, é de graça. Você tem que pegar o ticket. Cadê o ticket? É de graça, mas você tem que pegar o ticket. E o ticket é Jesus. É gratuito, porque Jesus pagou os nossos pecados. Ele nos libertou do poder do mal. Mas eu preciso confiar nele, eu preciso pegar o ticket, eu preciso aceitar isso. Senão eu vou continuar sob juízo. Eu preciso estar liberto do poder do pecado. E só a presença do Espírito Santo em nossa vida, como eu acabei de ler aqui, é que nos dá a condição de viver uma vida santa. Caso contrário, nós vamos estar debaixo da lei. Nós vamos estar debaixo da lei do pecado, que opera em nossa vida. Igual o cara lá do cigarro.
Ele achava que ele era livre porque podia fumar, na verdade ele era escravo, ele não podia deixar de fumar, porque ele era escravo do pecado. Nós podemos ser livres do pecado, porque nós precisamos aceitar que Jesus pagou esse pecado por nós, e Ele nos dá poder de viver uma vida santa. Todo mundo conhece 2 Coríntios 5,17? Na nossa aula de discipulado, né? É muito. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas passaram, eis que se fizeram novas. Aquele que está em Cristo é nova criatura, liberto do poder do pecado, pronto para as boas obras. Não preciso de novas virtudes, eu preciso do fruto do Espírito na minha vida. Novas virtudes eu não as quero, eu quero as velhas virtudes, eu quero a presença de Deus na minha vida. Amém? Vamos orar? Pai, a Tua palavra, ela nos edifica, ela nos instrui, ela nos corrige, ela nos orienta. Que essa palavra, Pai, através do Teu Espírito, possa falar ao nosso coração, possa falar às nossas necessidades, possa nos ensinar o caminho da Tua presença. Vem estar conosco, Senhor, vem falar ao nosso coração, que não saiamos daqui igual quando entramos, mas saiamos transformados pelo poder do Teu Espírito. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém.